Nós, mais uma vez, estamos aqui para participar da ceia do Senhor. No momento em que a igreja do Senhor se reúne para fazer algo precioso diante de Deus. O Senhor Jesus, antes de ir para o Gólgota, para a cruz do Calvário, Ele falou aos discípulos, enquanto distribuía a ceia, o pão e o vinho, que eles deveriam fazer e repetir esse ato todas as vezes, até que Ele voltasse. Porque fazendo assim, estávamos lembrando a morte do Senhor até que Ele viesse. Jesus ainda não veio, mas Ele está voltando. Os sinais da vinda do Senhor são tão claros hoje. E nós estamos aguardando a chegada dEle para irmos junto com Ele para sempre. Quando nós observamos o que está acontecendo hoje aí fora, nós entendemos que as profecias que foram escritas há tantos anos atrás, 2500 anos, quando Daniel começou a escrever as profecias, os livros, aquelas revelações que Deus deu a ele, mostrando os acontecimentos futuros. Quando Deus chamou e pegou João na ilha de Patmos, ali o Senhor, perto do ano 100 depois de Cristo, revelou a ele também, no Apocalipse, o futuro que está reservado para esse mundo. E ele advertiu a respeito do aumento da iniquidade, do aumento da revolta, do aumento da desobediência do homem à vontade de Deus. E isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E o Senhor Jesus advertiu que a fé de muitos iria esfriar nesses últimos tempos. E nós estamos vendo que muitas igrejas estão desviando-se do real propósito para o qual ela foi edificada, que é proclamar o nome de Jesus e falar da salvação, trazer e levar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados. A igreja hoje, muitas delas estão levando as pessoas a querer conquistar e possuir e ter e prosperar e comprar coisas e ter coisas neste mundo para mostrar que é abençoado. Só que nós temos que entender uma coisa: tudo que você está vendo hoje e tudo que existe no mundo não vai permanecer, vai acabar. E se ainda não acaba no meu tempo, eu acabo primeiro que as coisas. Todos nós temos um tempo de vida nesse mundo. Agora, o que eu fizer para a eternidade, o que eu preparar para a minha vida futura, isso é que tem importância. Por isso, nós precisamos, amados, entender qual é a vontade de Deus para esses dias, se quisermos ser pessoas felizes, pessoas tranquilas, com relação tanto ao presente quanto ao futuro, confiar no Senhor. O Senhor Jesus, Ele disse em Mateus 6,33, para nós não nos preocuparmos com o que havemos de comer, beber e vestir, mas a primeira preocupação de cada um de nós deve ser buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, que essas coisas que Ele sabe que a gente precisa, Ele vai nos abençoar, acrescentando a cada dia aquilo que nós precisamos. Portanto, todo crente que crê no Senhor Jesus, obedece sua palavra, ele é feliz, ele é alegre, sabendo que mesmo que circunstâncias, situações pareçam difíceis, o Senhor está cuidando, Deus está no controle, Ele é todo poderoso, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele prometeu que não faltaria, Ele vai cuidar de nós. Então isso é a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade é aquela que você tem tudo o que você precisa e não tudo o que você quer. Que na verdade o que nós queremos muitas vezes não é bem o que nós precisamos. Ok? Muitas vezes nós temos pensamentos e desejos apenas para saciar a nossa cobiça, nosso desejo de coisas altas, coisas grandes.
Sendo que nós não precisamos muitas vezes disso. E Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que você precisa, o que eu preciso. E se você entender que a palavra de Deus diz, olha, eu sei que você precisa disso, de comer, beber, vestir, ter as coisas para você viver uma vida bem, saudável, boa, tranquila. Eu sei que você precisa disso, mas faça uma coisa. Busca em primeiro lugar a mim. Busca o meu reino, a minha justiça em primeiro lugar, que eu te garanto, a Bíblia diz claramente, leia Mateus 6, ele diz, estas coisas eu acrescento para você, estas coisas você vai ter para você, e como eu acrescentei, você vai ter ainda para distribuir para outros. Nós temos vivido isso, amados. A nossa igreja, nossos irmãos aqui, que tem ajudado os leprosos na Índia, nós sustentamos, amados, mais de 400 pessoas ainda mensalmente, nós, você, eu, nós, com a nossa oferta missionária. Nós fomos visitar os leprosos lá e eles queriam beijar nosso pé, de tanto agradecimento, porque todo mês, a comida que chega a eles, os remédios que eles podem comprar para curar as feridas que caíram os dedos, caíram partes do corpo, e eles têm que cuidar dessas feridas, o remédio que chega, a comida, a troca de roupas, os colchões que nós temos muitas vezes que ser comprados por causa da sujeira que fica, o sangue ali que acaba sendo sujo, e cheirando mal, eles têm que trocar sempre aquilo. E quando você oferta aqui no culto missionário, você está ajudando eles. Centenas e milhares de pessoas têm aceitado Jesus na Índia e eles têm acreditado que existe um Deus todo-poderoso e verdadeiro, porque nós apenas ofertamos um pouco daquilo que Deus tem nos dado aqui. E também os órfãos, nós estivemos com os órfãos e os irmãos viram um filme, eles agradecendo o Japão, a igreja do Japão, pela oferta que manda e o alimento chegando a eles. Crianças que foram vendidas pelos pais, meninas de 8, 9 anos, até de 5 anos de idade, vendidas pelos pais para pagar dívidas. E ao ser resgatadas e compradas e levadas para esse lugar, elas são ali tratadas, são ali cuidadas com amor e dado a elas também a palavra de Deus. E nós estivemos visitando os viúvos também, os aidéticos, lá naquele lugar. E nós vimos como Deus é misericordioso. E cada dia que nós vemos isso, essas coisas acontecerem, nós temos visto como Deus tem cuidado de nós. Nada tem faltado e além de tudo ainda temos para ofertar para pessoas que estão precisando, viu? Isso é acrescentar. É dar mais do que você precisa para que você também dê para outros que precisam. Isso é acrescentar. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e comer, beber e vestir será acrescentado. A missionária Jesuá postou vídeos no Facebook, que os irmãos já puderam ver, os vídeos das crianças na África recebendo ali roupas, brinquedos e também a água, que é tão importante naquela região de Cabo Verde, onde a água toda da terra é salobra, porque são pequenas ilhas que ao perfurarem poços a água sai salgada e não tem água doce a não ser que seja comprada. E os irmãos que fizeram o projeto água por 1 ano para cada família, tem salvado centenas de crianças da morte. E ao mesmo tempo aquela construção que nós fizemos lá na África está hoje acumulando, enchendo de novos convertidos que vêm para Jesus Cristo. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. É você ter para você o suficiente para você viver e ainda ter para distribuir para as pessoas pobres. E sabe o que Deus promete quando você ajuda o pobre? Deus vai te abençoar mais. Deus vai te prosperar mais. Porque você ajudou o pobre. Porque você deu para aqueles que não têm. Ele disse ao Senhor Jesus, toda vez que a um desses pequeninos fizestes, a mim fizestes. Então eu louvo a Deus porque quando você faz e dá a sua oferta missionária aqui, você está dando para Jesus também.
Porque Ele veio para os pobres, Ele veio para os abatidos, Ele veio para os oprimidos, para libertar essas pessoas. E nós, como igreja do Senhor Jesus, fazemos parte disso. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. E os irmãos que têm contribuído aqui têm percebido como Deus tem aumentado, tem prosperado, né, a sua vida. Louvado seja Deus. Amados, nós vamos falar um pouco hoje a respeito da importância da salvação das pessoas. A importância da salvação na nossa vida. A preocupação de Deus com a salvação dos homens foi tão grande que Ele não poupou de enviar o seu Filho Jesus Cristo para que morresse no seu lugar e no meu lugar, pelos meus pecados e pelos teus pecados, para que você, ao arrepender-se, ao reconhecer que é o pecador, pecadora, pudesse vir a Jesus e assim Ele perdoar os teus pecados. Lá em Efésios, em Colossenses 2, diz que a cédula, aquela duplicata que havia, que era contra nós, uma dívida que nós tínhamos por causa do pecado, que era impagável, estávamos condenados por causa dela. Em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente de Deus, é a vida eterna através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Paulo diz em Efésios 2:8 e 9 que pela graça somos salvos e por meio da fé. Você creu, fé. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus, e não vem de obras. Sabe por quê? Porque se eu faço obra e mereço, eu vou achar que eu mereço mais que você. E a Bíblia diz que salvação não depende das obras, porque ela depende da fé. Pela graça somos salvos. Graça é um favor não merecido, algo que não merecíamos, mas Deus quis. Então pela graça somos salvos. E o que nos leva a essa salvação é a fé, crer em Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então essa salvação é de graça. E como alcançamos ela e qual a preocupação? Nós entendemos assim, amados, como nós queremos que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vemos a Trindade preocupada com a salvação das pessoas. E tem 3 tipos de coisas que precisamos entender com relação à salvação. A salvação com relação ao Filho, a salvação com relação à preocupação do Espírito Santo com ela, e a salvação com relação ao Pai. Nós vemos a forma diferente de atuar desses 3, que na verdade é um só Deus, que na sua essência eles são 3 em Pai, Filho e Espírito Santo, mas que têm as mesmas condições, os mesmos atributos. É onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, está em todo lugar, e onisciente, sabe todas as coisas, onipresente e onipotente. Só Ele tem todo o poder. Aleluia! E nós vemos em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, um versículo que leva-nos a pensar nisso, e qual a verdadeira finalidade, porque Jesus veio a este mundo. Jesus não veio a este mundo para ser um mártir. Jesus não veio a este mundo, amados, para se tornar uma pessoa importante. Jesus não veio a esse mundo para tomar os governos da época, que era o governo romano. Jesus veio a esse mundo com essa finalidade. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu acho fantástico isso. O que é uma pessoa perdida? Tem pessoas que são perdidas, nem sabem que são. Eu já me encontrei em situações como essa, quando eu, viajando pelas estradas do Japão, eu e minha esposa, missionária Nédia, viajamos em torno de 30 mil quilômetros por ano dentro do Japão.
visitar igrejas e fazer os trabalhos do Senhor. Ok. E muitas vezes a gente, por causa de um caminho que está ruim, a gente escolhe outro. E a gente pensa que está indo para o lugar que a gente quer. A gente não tem ideia que a gente está perdido, até que a gente desconfie que o lugar não está chegando, está ficando mais longe. E aí então a gente para perguntar e vai olhar no mapa, a gente está até em direção contrária às vezes. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês alguma vez aqui no Japão, eu creio que sim, porque o Japão tem quadrado que não é quadrado, né? Tem quadrado que é retângulo, que é losango, então você pensa que está indo e você está voltando. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Então a pessoa muitas vezes, o perdido é isso, muitas vezes ele nem sabe que está perdido. Outras vezes ele sabe que está perdido, mas não sabe como se achar. Dentro da própria cidade de Hamamatsu, uma vez eu me perdi, e eu cheguei num lugar e olhava, e falei, eu sei que eu estou perdido, mas para onde que eu vou? Eu procurava um ponto de referência, alguma coisa que me desse a direção norte, alguma direção onde eu sabia, se eu for por aqui eu vou me achar. E demorou um pouco para que eu pudesse, acabei entrando em quintal dos outros, porque é tudo asfaltado, também as garagens. A gente volta e fica perdido, aí pergunta para alguém, e aí fala assim, não, você tem que voltar aqui, ali, virar lá, no farol, vira à direita. E aí a gente vai, assim, oh, graças a Deus, eu agora sei onde estou. Então muitas vezes a gente está perdido dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria cidade, do nosso próprio bairro. A gente fica perdido às vezes até mesmo dentro da nossa casa. Algumas vezes acontece isso. E a gente fica perdido até em frente à nossa casa. Esse dia aconteceu isso com alguém. Ok. Mas então vamos falar um pouco, amados, sobre esse versículo de o que Jesus veio fazer. Ele veio para buscar os perdidos. É tão bom quando você encontra uma pessoa que... você sabe onde eu estou? Assim, eu sei, você está aqui, né? Mas eu não sei quem é ir. Aí eu quero ir para tal lugar. Assim, então tá bom, é por aqui. Como é bom, como alivia, né, aquela ansiedade dentro de nós. Amados, o ser humano, todos estão perdidos. Não existe salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. E muitas pessoas se apegam à religião, a uma fé, a uma igreja, e pensam, aí eu vou ser salvo. Não existe nenhuma religião que salve. Não existe nenhuma igreja que salve. Porque a única forma de ser salvo é através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, homem. Ele em João 14,6 disse, eu sou o caminho. Você está procurando o caminho? Eu sou o caminho. Está perdido? O caminho está aqui, eu sou. Mas qual é a igreja que prega a verdade? Qual é a religião que é mais certa? Jesus disse assim, eu sou a verdade. Então se você está ouvindo falar de Jesus, então você está ouvindo falar da verdade, porque Jesus é a verdade. Não é a igreja, não é a religião, é Jesus. E por que todo mundo procura um caminho e quer a verdade? Porque deseja viver para sempre. E Jesus é a vida. Então, o que mais falta para nós querermos se Jesus é tudo? Mas se, mesmo assim, ainda há pessoas perdidas lá fora, e nós temos 3 situações aqui em Lucas capítulo 15. 3 situações, não precisa abrir, porque eu vou começar a falar a respeito dessas 3 parábolas que tem em Lucas 15. A primeira parábola fala do Filho, a segunda do Espírito Santo e a terceira do Pai. Na primeira parábola de Lucas 15, nós vemos Jesus falando sobre a ovelha perdida. De que um pastor tinha 100 ovelhas e uma delas se desgarrou do aprisco, do curral e se perdeu.
E esse pastor deixou as 99 guardadas no aprisco e saiu atrás dessa única ovelha, da 100ª ovelha que tinha se perdido. E a Bíblia, e Jesus falando diz, e quando a encontrou, colocou-a no ombro gostoso e voltou para o aprisco e houve festa. Porque aquela ovelha perdida tinha se achado. Disse, meu Pai, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que já estão arrependidos, já estão no aprisco, já estão guardados, estão salvos. Uma ovelha fora do aprisco, fora do curral, está sujeita aos lobos devoradores e o pastor pode perdê-la. Na segunda parábola, nós vemos Jesus falando sobre uma mulher que tinha 10 moedas valiosas, 10 dracmas. E ela perdia uma delas dentro de casa. E Jesus conta que essa mulher, ela não descansou. Ela acendeu a lâmpada, ela começou a varrer a casa e não descansou enquanto não achou a dracma perdida. O que nos leva a pensar nisso, amados? A mulher, nós podemos comparar aqui com a igreja, a nossa comunidade. Nós somos uma comunidade, uma igreja do Senhor. Nós podemos ver que a candeia que ela acendeu para achar essa dracma perdida, na verdade, a Bíblia, quando fala de azeite, que fala de lâmpada, é o Espírito Santo. E no terceiro, a dracma perdida é o crente, amados, que é perdido dentro da igreja. Ele está frequentando a igreja, ele vem até a igreja, ele vem e volta, mas ele não sabe o que ele está fazendo na igreja. Ele vem simplesmente porque os pais vêm, porque a família vem, porque tem que vir, porque vem descobrir-se algo diferente, algo que ele pode viver ali. Então, essa pessoa está perdida dentro da igreja, por quê? Porque se ele não está entendendo nada, se ele não está vivendo, então ele também não tem uma comunhão com Deus como deveria ter. E o que tem que fazer? Terceiro, perdeu a comunhão com Deus, não sente a alegria da salvação, já está vindo na igreja mais por uma questão de costume, de hábito ou religiosidade, cumpri minha missão, fui na igreja no domingo, agora eu estou bem com Deus. Não é assim. Na verdade, a reunião na igreja no domingo é para a igreja se ajuntar. Igreja é você, igreja sou eu. Para se ajuntar e juntos nos ajudarmos, nos confraternizarmos e juntos adorarmos e prestarmos culto a Deus. Então eu te animo, eu te ajudo, eu te fortaleço, você me anima, me ajuda e me fortalece. E é nessa união nós ficamos mais fortes. Ok? Mas se não houver esse entendimento, amados, a gente fica infrutífero. Você vem só para receber bênção, mas você não vem para ser uma bênção. E na verdade, a preocupação maior nossa deveria ser, meu Deus, eu vou na igreja, faz de mim uma bênção. Aí você pergunta, mas como eu posso ser uma bênção para alguém? Uau! Você já experimentou dar um sorriso para alguém? Você já experimentou dizer para alguém assim, ô meu amor, que saudade, eu te amo. Sentir sua falta. Porque tem pessoas, amados, que parece que estão isolados no meio da multidão. Ele está com você, mas está isolado, ele não sente uma comunhão, um amor, uma ligação. E o amor de Cristo nos constrange a nos amarmos uns aos outros, que esse é o mandamento do Senhor, amai-vos uns aos outros. Como a gente deve amar uns aos outros? Jesus disse, como eu vos amei. E como Ele nos amou? Ele nos amou tanto que deu a sua própria vida por causa da nossa felicidade e vida. Uau! E aí então a gente começa a entender que amor é esse. Não é amor de interesse, eu te amo pelo que você pode me dar.
eu te amo porque você pode me beneficiar. Não, eu te amo porque Jesus me amou. E eu quero, nesse amor, poder dar algo para você. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Você entendeu? Tem crentes que já não sentem isso mais. Já não tem mais essa disposição. Aí nós vamos hoje. Hoje nós vamos na igreja. É uma das opções. Igreja, amados, não é uma opção. Igreja não é um clube. Igreja não é um local de diversão. Igreja é um local de adoração. Eu vim aqui, você veio aqui para adorar o Senhor. Esse é o propósito. Eu não vim porque a irmã fulana festa na igreja, eu preciso conversar com ela, porque eu preciso pagar para ela, eu preciso receber dela. Eu vou na igreja porque eu tenho que vender meu produto. Se eu não for na igreja, eu não vou encontrar com os irmãos que eu vou vender meu produto. Ok que você venda seu produto, mas antes, isso não é o motivo de você vir aqui. O motivo de você vir aqui é adorar o Senhor, cultuar o nosso Deus. E depois que você cultuou a Deus, acabou o culto, venda tudo que você quiser. Mas o propósito de você vir aqui é adorar o nome do Senhor, pois Ele é digno, não é verdade? Aleluia. Nós amamos esse Senhor. Jesus deu a sua vida por mim, amados, eu amo Ele tanto. Oh, aleluia. E tudo que eu fizer por Ele, por mais que eu me entregue a Ele, por mais que eu renuncie coisas por Ele, ainda assim não terei feito tudo que Ele fez por mim. Sabe por quê? A minha dívida do pecado era impagável. Por mais que eu fizesse, por mais bondade que eu fizesse, por mais caridade que eu pudesse fazer, por vender tudo que eu tenho e ainda dar aos pobres, eu não conseguiria pagar a dívida do meu pecado. E sabe o que Deus fez? Ele mandou Jesus Cristo e sem você merecer e sem eu merecer, Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso e oferece de graça a salvação, o perdão dos pecados. Então quando você vem a Cristo e que você entende que você creu nele como seu Salvador, o teu passado não interessa mais. Tem gente aí insistindo que você tem que fazer regressão, tem que voltar atrás, tem que ir lá perdoar o pai, a avó, a tia, e depois no final, como não tem mais ninguém para perdoar, você tem que perdoar Deus. É um absurdo. Quando você vem a Jesus, a Bíblia diz assim: os pecados que você cometeu antes, no tempo da tua ignorância, eu não me lembro mais. O Senhor não lembra mais, isso é, Ele nunca mais vai te cobrar a dívida. Você veio a Jesus, o teu passado acabou. Agora Jesus interessa pelo seu futuro, aleluia. E quer que no presente você simplesmente o adore e glorifique a Deus pela salvação que você ganhou gratuitamente. Sabe que é o problema? É que se eu entender e levar você a pensar que você precisa se livrar do seu passado e tem maldição hereditária na sua vida, eu vou te manter cativo comigo, você vai depender de mim para se libertar, para que você seja psicologicamente ajudado, para restaurar o seu autoestima. Amados, a autoestima nossa não pode ser maior do que aquela que a Bíblia ensina, que é negue-se a si mesmo. Siga Jesus, seja dele, dependa dele. Pergunte a Ele, questione Ele, ore com Ele, fale com Ele. Sabe o que vai acontecer? Você vai entender a comunhão com Ele é tão boa, que Ele vai te guiar por caminhos tão bons, que você vai dizer, isso sim é que é ser feliz. Isso sim é que é saber o que faz. Aí a sua autoestima aumenta. Eu sou feliz, não importa as circunstâncias. Se eu tenho dinheiro, eu estou feliz. E se eu não tenho dinheiro? Eu estou feliz também, porque Jesus está comigo. Se eu estou com saúde, louvado seja Deus. Se eu estou doente, louvado seja Deus. Porque Deus não permite nada na minha vida que não tenha um propósito. Para abençoar. Sabe, às vezes Deus tem alguém lá no hospital que precisa de Jesus. E Ele não quer usar ninguém que está lá, quer usar você. Aí Ele permite que um vírusinho, a bactéria, pegue você. Aí você corre para o hospital. Vai morrer, vai agora, Jesus.
Não vai morrer não. Chega no hospital lá, a pessoa do seu lado vai conversar com você. E você vai falar de Jesus para ela. Quando a minha esposa, ela ficou doente, teve que internar, e eu fiquei, não, Jesus vai curar, Jesus vai curar, Jesus vai curar, a gente tinha que ficar na fé. Jesus vai curar. Ele cura sim, mas tem vezes que ele não quer curar, ele quer deixar o médico fazer o negócio, fazer o trabalho dele. Porque tinha propósito. Eu cheguei a teimar com o médico não, precisa operar, eu falei, não precisa não, Deus vai curar ela, faz um exame aí. Não, vai ficar caro, não tem problema, pode fazer o exame, fez o exame. Aí quando chegou o resultado, eu falei, está aqui a pedra, vai ter que olhar. Aí eu falei, bom, então Deus não quer curar, vamos ver por que Deus não quer curar. Chegou no hospital, ela estava no quarto, uma japonesa do lado começou a gemer, uma jovem, e ela começou a conversar com essa jovem em inglês, e a jovem falou para ela que ela morava na Inglaterra e tal, que estava ali, estava com câncer, ia ter que fazer uma cirurgia. E ela começou a falar de Jesus, começou a falar, e depois a gente chegou no hospital, ela apresentou, começamos a falar com ela, arranjei algumas pregações de Billy Graham e outros pregadores que teriam para ela ler. E no dia que ela ia entrar para a sala de cirurgia, nós estávamos no hospital, fomos visitá-la, ela ia entrar na sala de cirurgia, eu conversei com ela, não tinha ninguém da família, só tínhamos nós ali. Aí eu falei para ela de Jesus e perguntei se ela não queria receber Jesus Cristo no seu coração, na sua vida. Eu falei, não importa o que vai acontecer na sala de cirurgia, se você receber Jesus, você vai ter vida para sempre. E ela aceitou Jesus. E depois a gente vai embora. Sabe, amados, era o propósito de Deus que ela operasse. A gente não entende na hora, mas depois que passa o tempo, a gente vai entender que Deus não erra. Deus é perfeito. Deus faz tudo certo. Mas nós temos os nossos caminhos e Deus tem os dele. Glória a Deus quando os nossos caminhos são iguais de Deus. Está tudo certo. Então, veja que, a propósito de tudo, muitas vezes o crente está na igreja e não sabe disso. Eu estou falando da segunda parábola, porque da primeira parábola, é aquele crente que sai fora da igreja, que se desvia. É aquele crente que se afasta dos caminhos do Senhor, afasta do rebanho. Mas a segunda parábola, e às vezes essa é a pior situação, mas você não está indo, não, eu estou indo na igreja. Ok, mas você não vê a vida da pessoa nada que mostra que ela está bem, está cheia de problemas, está vivendo momentos tão ruins da vida. Isso não quer dizer que o crente que está bem com Deus viva somente momentos bons, mas a diferença, amados, é exatamente o que Jesus falou, que a paz que nós teríamos é que no mundo não tem, e a vida que ele veio dar é a vida em abundância. Sabe o que significa vida em abundância? Uma qualidade de vida que não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, você tem paz, você está feliz. Você já notou isso, que muitas pessoas que você vai visitar no hospital, ela que te consola? Você chega lá todo dolorido, né? Todo doente. Ai, eu vim aqui te visitar. A pessoa, que isso? Está bem, eu estou tão bem e tal. E você acaba saindo de lá, está com vergonha. A senhora está melhor que eu. Sabe, amado, vida em abundância independe de situação financeira. Vida em abundância independe de situação na vida amorosa e também na vida de relacionamento. A vida de abundância é quando você estabelece com Deus um contato, que é Ele quem vai dirigir os teus propósitos na terra. É Ele que vai direcionar a sua vida ao ponto que você vai se sentir bem. E dentro da igreja, muitas vezes o crente está aqui sem saber o propósito, não sabe muito bem o porquê vem, mas sabe que tem que vir. E às vezes, eu acho que vou na igreja porque Deus me chamou para fazer alguma coisa. Quem sabe limpar a igreja, quem sabe tocar, quem sabe cantar, quem sabe dançar, né? Ok, essas coisas podem acontecer, mas Deus não me chamou na igreja para isso. O propósito de você estar na igreja é adorar o Senhor. E a forma como você vai adorar é que Deus vai direcionar depois, com os dons e talentos que Ele te deu, para você usar isso para a glória dEle. E às vezes nós não entendemos isso e ficamos procurando e não achamos,
e nos sentimos inúteis, e nos sentimos a presença de Deus. Nós estamos na igreja porque temos que acompanhar alguém, estamos perdidos dentro da igreja. Você não precisa continuar assim. Se você vive assim, tem um jeito de sair fora disso. Porque a coisa mais triste é você ser inútil, você se sentir inútil. Só a tua presença aqui, ouvindo essa palavra e crendo que o Senhor Deus está nesse lugar, e você ficando no seu coração alegre com Ele, já é uma adoração ao Senhor. Você está vindo aqui, você veio para se alimentar, você veio para receber a palavra de Deus, e essa palavra vai sustentar a sua fé. Aleluia! No amanhã, quando voltar ao dia normal de trabalho, você vai entender quem você é. Você não é um crente somente aqui. Você não é de Deus somente aqui. Você é crente e é de Deus em qualquer lugar onde você estiver. Porque o Espírito Santo não vai ficar aqui para você ir embora para casa. Quando você sair daqui, o Espírito Santo vai com você. Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Jesus falou que Ele nos daria o Consolador, que estaria conosco, que habitaria em nós, e que esse Espírito nos levaria a nós a adorarmos o Senhor. Então veja, se você tem o Espírito de Deus, você quer adorar a Deus. Você tem desejo, anseio. E se você não faz isso, se a igreja não dá essa oportunidade para você, você começa a morrer por dentro. Começa a sentir vazio por dentro. Começa a sentir que está faltando alguma coisa. A gente aprende até nos corinhos que a gente canta que eu vim buscar uma bênção, né? Eu vim aqui para buscar uma bênção, eu não saio daqui enquanto a bênção não chegar. Se você fosse assim, você ia morar na igreja. Tem gente que não recebe do jeito que ele quer. Mas e que tal a gente ser uma bênção? Que tal eu abençoar você? Que tal eu dizer, eu vim aqui hoje, não estou preocupado em receber, eu quero dar. Deus, tem alguém aqui que está precisando da minha ajuda, da minha bênção, do meu sorriso, do meu abraço, da minha compreensão? Tem alguém aqui, Senhor, que está precisando do meu ouvido? Tem gente que quer que a gente empresta só o ouvido, para falar. E depois a gente entende, ela não quer ouvir, só quer falar, então deixa falar, empresta o ouvido. Depois que ela desabafou, já aconteceu isso comigo, mas tem pessoas que vêm comigo e desabafam, fala. Aí, depois que eu faço, e agora? Pastor, estou melhor. Tá bom agora. Tá bom, então, Deus, vamos orar agora, então, Deus te abençoe. Não precisa falar nada. A pessoa só precisava... Então, a pessoa não pode se perder dentro da igreja. Tem que ter... Nós somos um cúmplice do outro. Sabe o que significa? Eu preciso entender o que você precisa e te ajudar nisso. E você precisa me entender. E um completa o outro. Um ajuda o outro. Porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a entender essa coisa. E aí então a sua vida vai ser boa, porque você fazia, eu posso contar. Eu tenho falado, a nossa igreja é uma família. Louvado seja Deus por isso, porque a gente vê a comunhão dos irmãos, o respeito mútuo, a amizade, no alimento, a amizade na hora até das brincadeiras. São brincadeiras que são respeitosas, não são brincadeiras pejorativas que fazem a pessoa se sentir lá embaixo mal, que seria o intimê. Brincadeiras que provocam intimê não servem no nosso meio. Não é verdade? São brincadeiras saudáveis que a gente se sente, né? E a gente aproveita nessa hora para falar do defeito do irmão, né? Oi, irmão, essa orelha, esse nariz, esse tal, né? Então, mas depende de como a pessoa recebe, a gente brinca. E depende de que as pessoas não gostam, como você pede desculpa. O importante é que a gente tenha uma comunhão, um relacionamento. Porque aí acontece o seguinte: todo mundo aqui não vai ser apenas mais um. Eu não quero que você se sinta mais um aqui na igreja. Eu quero que você se sinta parte do corpo, sim, porque nós somos o corpo de Cristo. E não existe nenhuma parte no seu corpo que não tenha função. Tem? Será que tem?
Deus colocou, não fique pondo defeito e achando que o seu nariz não devia estar aí, devia estar em outro lugar. Porque o nariz é o câncer do corpo. Quando você vai levar uma comida, qualquer coisa, o que está lá? E tem comida que você rejeita, e tem outras que você quer mais. Por quê? Porque Deus colocou tudo no lugar. Por que Deus deu 2 orelhas e não 2 bocas? É porque você tem mais que ouvir do que falar. Então cada coisa do seu lugar Deus colocou, e Deus quer que nós entendamos que Ele fez. Ele é perfeito. E Ele tem a nós a alegria, a paz para vivermos uma vida feliz. E nós aqui dentro da igreja não podemos, amados, viver reclamando, murmurando, não ler a Bíblia, ficar vendo coisas na internet e depois ficar murmurando. E tem crente que põe até pensamento de Chico Xavier lá na internet, porque é bonito o pensamento. Gente, vamos ler mais a Bíblia. Mas a palavra de Deus, ela nos alimenta, ela nos fortalece. E depois das outras coisas que vierem, você vai saber discernir o certo do errado. Nós somos crentes, nós cremos em Jesus, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus é poder de Deus, a palavra de Deus é poder de Deus, para todo que crê. Ela tem o poder de lavar, de limpar a nossa mente. A Bíblia, a palavra de Deus tem poder de nos fortalecer na nossa fé. A palavra de Deus, ela tem o poder, amados, de nos fazer mais sábios diante do Senhor. A palavra de Deus nos leva a entender os propósitos de Deus para tudo na nossa vida, porque Deus não erra. Quando a gente lê os Salmos, a gente vê que o salmista, ele muitas vezes ficou meio desorientado. Algumas vezes quase cai em depressão. E ele na hora de dizer, olha, na minha angústia, ele sempre termina assim, mas na minha angústia, quando eu estava angustiado, desesperado, sem saber o que fazer, eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. No Salmo ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Sabe, tudo isso, mas tem propósitos. Tudo tem propósito. Creia que se você estiver servindo a Deus com coração sincero, sabe o que vai acontecer? Tudo que Deus permitir na sua vida, você vai entender. Opa, você não vai pensar no problema, você não vai focar o problema, sabe? Se eu tenho esse microfone aqui e eu colocar aí na frente dos meus olhos, eu só vou ver microfone. O que é o seu problema, pastor Inácio? Microfone. Mas eu só tenho alguma coisa? Não sei, esse microfone não deixa eu ver mais nada. Tem gente que pega o problema e coloca na frente, porque esse meu problema, é porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Agora inventaram um tal de toque. Você tem toque. O que é isso? A pessoa tem aquela mania, isso aqui está torto. Vou endireitar. Aí isso aqui, aquelas manias, não, é lógico que você pode consertar as coisas que estão erradas na sua casa, não vai deixar tudo torto. Mas daquilo que fica obstinado, que você gasta o dia inteiro arrumando as coisas. Mas assim, sua orelha está torta, vamos arrumar aí. Aquele ali ficou torto, o móvel está torto, o estômago está torto, arruma aí. Então, isso é chamado toque. Isso está prejudicando pessoas. Sabe, amados? Problemas, só eu que não tenho. Vocês têm. Pode rir. Todos nós temos problemas. O negócio não é ter ou não ter problema, que todos têm. O problema é como a gente enxerga o problema, como a gente enfrenta os problemas. A forma que você recebe esse problema. Que tamanho que é o seu problema? Tem problema que é pequenininho, mas ele fica muito grande. Porque você chegou, você fica focado nele. Só enxerga ele. Nunca foque o problema. Nunca discuta o problema. Veja o seu relacionamento com Deus como está. Busque a Ele. Quando você menos percebeu, o problema desapareceu, você nem teve problema com ele. Gente, é um segredo que é difícil, porque quem está vivendo o problema, a tendência é focar o problema. Mas quando você acaba esquecendo do problema, você vê a solução do problema. E o que Deus falou na sua palavra?
Deus não permite tentação ou tribulação acima das nossas forças. E quando Ele permite, junto com ela, Ele também já manda o escape. A gente fica tão preocupado com o problema que esquece de ver o escape, a solução que Deus está dando e a gente não está percebendo. Porque quando Deus permite alguma coisa na minha vida, Ele tem uma finalidade. Estamos sendo treinados, estamos fazendo um treinamento para nos fortalecer mais. Todo mundo que faz aqui academia e já fez, e você sabe muito bem que para você fazer qualquer coisa, qualquer esporte, você precisa treinar para estar apto, não é verdade? Quem joga bola tem que treinar, quem que corre tem que treinar, quem que faz qualquer tipo de esporte tem que... E isso dói muitas vezes o músculo, isso acarreta tempo e traz até dores. Da mesma forma, Deus espiritualmente, Ele nos testa, nos treina para nos fortalecer. Mas como que Ele vai nos treinar? Permitindo situações na minha vida e na sua vida que você vai ter que enfrentar, que você vai ter que discernir, que você vai ter que entender. E aí é então que vem a solução de Deus. Deus mostra, dá o problema para você, mas junto com o problema dá a solução. Sabe qual o segredo? Eu sempre falo assim, Deus, o problema está aí. Eu não vou olhar para ele, eu quero ver a solução. Eu te louvo, eu te adoro, o Senhor não faz nada errado, não vou reclamar, não vou murmurar, porque o Senhor está permitindo isso para mim, porque o Senhor é sábio, o Senhor sabe tudo, o Senhor não tem problema em entender nada, eu é que tenho problema, eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe, eu te louvo, me ajuda a resolver isso. E de repente a coisa acontece tão natural, que eu nem percebo que o problema acabou. Esse é Deus que nós servimos. Então você se acha, às vezes você está aqui na igreja, mas você não está vivendo a vida cristã normal. Você não está vivendo uma vida de vitória, uma vida de alegria, mesmo em meio às lutas e tribulações, você vai ter esse motivo de ser alegre. Isso é a vida. Um dos maiores problemas do crente na igreja é que ele fica, às vezes, com mágoa do irmão e não consegue perdoar. Ele acha que isso não tem problema, porque, me magoou, deixa pra lá. Eu vou viver minha vida, ele que, tem que resolver. O crente tem que ser um crente resolvido. Porque mágoa e falta de perdão acumula pecado em nós. Se você orar quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, ele termina de ensinar a oração e diz, olha, se vocês perdoarem as ofensas do seu próximo, também o Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Mas, se você não perdoar aqueles que te ofendem, tampouco o Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Lembra que eu falei uma vez aqui? Perdoar, não é opção para você e para mim. Perdoar é mandamento, é ordem. E eu tenho que obedecer. Mas, pastor, isso eu não estou sentindo. Não precisa sentir, tem que obedecer. E quando você obedece, o sentimento vem. Porque é obediência. Então você fala, eu perdoo em nome de Jesus. Eu não estou sentindo, eu estou com raiva, eu quero vingança. Mas eu digo, eu perdoo em nome de Jesus. O que vai acontecer? O sentimento vai começar a chegar. Porque você obedeceu. Pastor, mas e se eu não quiser obedecer? E se eu não quiser perdoar? Ok. Você tem o direito também, porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. Só que prepare-se para ser uma pessoa sempre cansada, sempre triste, sempre cheia de coisa para fazer, que você não sabe nem o que é, mas está cheio de coisa para fazer, que você não sabe o que é. Já viu a pessoa? Estou muito ocupado, fazendo o que? Eu não sei. Eu estou ocupado, tem tanta coisa para fazer. Eu não sei nem... E não faz nada. Mexe aqui, mexe lá, empurra aqui, puxa lá. E nunca faz. Eu sei que eu sou assim de vez em quando com a minha mesa. Sabe? E a minha nem arruma mais, porque quando ela arruma eu não acho mais nada. Nós temos que ser ajustados.
E o Senhor nos ajusta. Não queira ser esse crente que vai carregar um problema, um peso. Nós fizemos uma mensagem, está gravada num CD de áudio, que está dizendo, perdão, a arma que corta as amarras. Que é isso? Se eu não perdoo, o César me fez um grande mal. Estou só usando como exemplo, viu, César? Eu sei que você fez mais, mas não tem mais. E eu não quero perdoar ele. Eu quero vingança. Um dia eu pego ele. Sabe o que vai acontecer comigo? Esse camarada não vai sair das minhas costas. Ele vai me pesar o tempo todo. Sabe por quê? Eu estou bem. De repente, eu vejo um peruano. Lembrei do César. Não gosto de peruano. Não gosto dele. Mas o peruano agora entrou tudo para história. Porque ele me fez mal. Aí eu vejo um carro da cor do carro dele. Assim, carro, meu Deus do céu. Quer dizer, o que está acontecendo comigo? Eu estou carregando esse camarada no ombro. Você entendeu? Tudo na minha mente ocupa ele. Aquele perfume. Lembrando da pessoa. Tá, isso aí é fedido. Você percebe, amado? Eu estou assim, colocando um ponto para você entender. Quando você não perdoa, o pior problema fica com você. Quando você não perdoa, é você que sofre. É você que fica o tempo todo carregando uma coisa que você não precisa carregar. Você fica, mas você não sabe o que aconteceu. Como é que eu posso perdoar? Doeu demais, foi uma ferida muito grande. E essa ferida não sara nunca. Porque você não perdoa. Não existe ferida, por mais profunda que seja, que não possa sarar quando o perdão vem. Então o perdão sara as feridas, o perdão corta as amarras. Eu fico leve. Sai o peso das minhas costas. Quando eu vejo o peruano de novo, eu digo, peruano. Tem peruano bom e tem peruano ruim. Mas não estou mais preocupado. Eu não vou mais juntar tudo numa sacola só. Eu vou saber a diferença. Você entendeu, amados? A gente vive uma vida feliz. É isso que muitas vezes a gente está perdido dentro da igreja porque não entende o que Deus tem para nós. E agora, o propósito de Deus é exatamente esse: amai-vos uns aos outros. O propósito da nossa unidade não é sermos todos iguais. É que as nossas diferenças de cultura, de temperamento, nos ajudem, nos unam. Eu preciso do seu jeito, César. E ele precisa do meu jeito. Entendeu? E nós nos unimos em Cristo. E somos uma família. Que um ajuda o outro. Está disposto sempre a andar junto. E por último, amados, nós vimos aqui o Espírito Santo. A luz que aquela mulher acendeu é o Espírito Santo. Se você quer ser um crente resolvido, encha-se do Espírito Santo, é o nosso tema. Enchemos do Espírito Santo. Que aí a direção de Deus vem e a sua vida se harmoniza em todas as áreas. As pessoas pensam, eu vou resolver isso com o meu pai, com a minha mãe, depois eu me acerto com Deus. Não, primeiro se alinhe com Deus, que é Deus que vai fazer isso. É Deus que vai alinhar a sua vida com seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, no trabalho. Deus vai acertar a sua vida. Primeiro Ele, que Ele é a fonte de tudo. A gente fala assim, eu não posso ir na igreja porque estou com problema fulano. Eu não vou em tal lugar, eu não vou ler a Bíblia porque eu estou... Irmãos, o inimigo, ele é astuto, ele quer que você continue pensando assim para ele te manipular, para te manobrar. Quando você está indo, ele te puxa, não faz isso não. Quando você entende isso, você vai saber que a palavra de Deus, ela traz isso para você, essa liberdade. E por último, o filho pródigo. Nós vimos essa parábola do filho pródigo. Então, primeiro, a ovelha perdida, sabemos que Jesus é o pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor cuida das suas ovelhas. Segundo ponto, a dracma perdida, a mulher é a igreja, mas a lâmpada é o Espírito Santo. Há uma igreja que não deixa o Espírito Santo brilhar, ela se perde ela mesma dentro dela. E terceiro ponto que eu quero que você entenda hoje é a preocupação do Pai com os que estão longe da igreja. São pessoas que talvez nem saibam que eles fazem parte do aprisco do Senhor, mas estão distantes e precisam ser buscadas. Mas, nesse caso do filho pródigo, ele decidiu sair.
Então, amados, o pai de família é o Pai Celestial. O filho, ele perdeu-se, foi para longe. Tem muita gente que está na igreja, o jovem muitas vezes quer ser na igreja. Ele nunca experimentou as coisas do mundo. E ele fica namorando com o mundo, mas está dentro da igreja. Eu fui assim. Eu cresci dentro da igreja. Me criei dentro da igreja, escola dominical, aprendendo a palavra de Deus, ouvindo corinos, cantando. Ok, um dia eu estava jovem, eu estava me sentindo mais bonito que todo mundo. E eu falei, puxa vida, o mundo todo aí e eu aqui na igreja. E o diabo falou assim, rapaz, está perdendo essa juventude. Olha lá, mas olha como esse pessoal é feliz, né? O pessoal lá fora, né, é tudo assim, né? Enche a cara e depois ninguém vê a dor de cabeça, ninguém vê a outro dia, né? Mas a gente vê na hora, que acha que está tudo bem. Eu fui. Comecei a querer experimentar todas as coisas que o mundo tem que oferecer. Cigarro, bebidas, discotecas e passar noites inteiras. E comecei. E eu falei, mas agora vai ser bom mesmo. Só que eu percebi uma coisa, mas aquilo nunca preenchia meu vazio. Nunca preenchia. Eu queria mais e mais e mais e mais e mais. E quanto mais, eu não queria nem dormir mais. Final de semana, sexta-feira acabou. Só vou dormir à noite. Era mais festa agora. Sabe o que é? A gente fica muito tempo represado. Depois que quer, solta, sai enxurrada, você não se controla mais, né? Assim aconteceu comigo. Só que depois que a enxurrada passou, a água baixou, eu pensei assim, eu pensava que aqui era liberdade. Eu tinha ideia de que tudo que eu quisesse fazer, fumar, beber e sair com meninas por aí, isso que era liberdade, mas eu estou percebendo agora que agora eu não estou na escravidão. Agora que eu não consigo ficar sem o cigarro, agora eu não consigo mais ficar sem sair, agora não, meu Deus, eu não quero mais isso, só que quando eu não quero mais isso, e a força para voltar? É assim que estava esse filho pródigo. Ele saiu, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha, ele foi para um lugar e começou a gastar nos prazeres. E tinha muitos amigos porque todos queriam estar com ele. Só que um dia, a Bíblia diz que veio uma grande fome naquela terra e acabou todo, o dinheiro, acabou o trabalho. E ele queria trabalhar para comer pelo menos, e não tinha. E a Bíblia diz que ele acabou indo tomar conta de porcos. Isso é uma parábola contada por judeus, isso aqui é a pior coisa do mundo. Um judeu que não come, nem admite porco, nem carne de porco. Tem que cuidar dos porcos, para ele era a pior humilhação que você pode ter no judeu. Então, ele foi cuidar dos porcos. E a Bíblia diz que quando ele olhava os porcos comendo aquela lavagem, aquelas alfarrobas, ele ficava com vontade de comer junto com o porco. Veja a situação que chega uma pessoa que está longe do Pai. Ele quer comer lixo, lavagem. E aí ele lembrou, a Bíblia diz, ele lembrou, na casa do meu pai, os empregados do meu pai têm comida, tem casa para morar, e eu aqui, passando fome nessa terra estranha, querendo até comer comida de porco. O que eu vou fazer? Bom, a Bíblia diz que ele disse assim, eu vou me levantar e vou voltar na minha casa e vou pedir para o meu pai me dar um trabalho, me dar um emprego, porque eu não tenho direito a mais nada, eu já perdi tudo, eu já gastei tudo. Eu vou pedir para me dar um emprego, pelo menos eu vou ter comida, eu vou ter casa para morar. Porque tem vezes, amados, que no mundo a gente não dá valor para a comida que Deus dá, não dá valor para o lugar que nós temos. Nós queremos mais e mais e mais. E damos mais valor às coisas supérfluas do que às coisas essenciais. Nessa hora, ele deu valor ao que? A comida e uma casa para morar. E disse, vou me levantar e vou dizer, Pai, eu pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, mas me trata como um empregado, eu quero viver aqui. E eles foram nesse propósito. E saiu daquela terra, amados. Imagina a situação desse jovem rico, que saiu com muito dinheiro da sua casa, e agora estava voltando numa situação de penúria,
sem dinheiro, com fome, necessitado. O que o pai poderia falar para ele? Não, você já pegou todo o seu dinheiro antes do tempo, você gastou tudo, agora você se vira. Ele foi nesse pensamento, eu vou pedir perdão para o meu pai, vou me humilhar. E ele chegou, mas a Bíblia diz uma coisa muito importante. A Bíblia diz que o pai dele, todos os dias, da porta da casa, olhava na estrada distante e ficava observando até o horizonte, com o olhar distante, esperando vir uma silhueta voltando para casa, esperava que fosse o filho dele. Eu imagino quantas pessoas não vinham e ele ficava, como que ansioso, passava e não era. Mas um dia o pai estava olhando, ele viu uma silhueta, diferente daquelas que saiu. Uma pessoa mal vestida, suja, o cabelo e a barba por fazer, e andando com dificuldade, possivelmente com calos já no pé, com bolhas e mancando, e voltando para casa. Mas a Bíblia diz que ele olhou e reconheceu que era o seu filho. E a Bíblia diz que ele saiu correndo e deu um abraço no filho, e beijou o filho. Ele começou a se alegrar. E o filho começou o discurso: pai, eu pequei contra o céu, contra ti. Eu não sou digno, meu filho. Você estava morto e você viveu. Você estava perdido e foi achado. Chamou os empregados e disse: dá um banho nele, faz a barba, coloca uma roupa nova, coloca um anel no dedo dele, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Sabe, Marcos? Às vezes a gente pensa, e tem pessoas que já falaram isso para mim: pastor, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, Deus não me quer mais, Deus não me recebe mais. Eu fiz muita coisa errada, já fiz coisas que eu não mereço, eu sei que eu não mereço mais nada. Sabe, amados, a gente nunca mereceu, mesmo antes de fazer qualquer coisa. Mas Deus dá. E aquela pessoa chegou e o pai fez uma festa. Porque em cada uma dessas situações, a ovelha perdida, o pastor fez uma festa com os amigos. A dracma perdida, a mulher achou a dracma e chamou as amigas para festejar. E aqui, o filho pródigo, o pai, fez uma grande festa na fazenda. Matou um cevado e se alegrou. E disse: olha, esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. Estava perdido, mas ele foi achado. Sabe, quando a gente pensa que Deus não quer mais a gente porque de todo o abuso e que nós fizemos contra Ele, todo o pecado que nós cometemos, na verdade Ele está olhando para você. E no coração dele está assim: volta para mim. Muitas vezes a gente busca Deus nas religiões, a gente busca Deus nos prazeres, a gente busca Deus em todas as coisas, até fazendo coisas certas e boas, e não acha. E esse Deus está esperando por nós, apenas como reconhecimento. Mas me conheça como Deus, creia no meu Filho Jesus, e você vai ser salvo. E o Espírito Santo é que nos ajuda a entender a vontade do Pai. Não existe salvação na igreja que você vai, não existe salvação nessa igreja. Mas se essa igreja fala de quem salva, e nós falamos de Jesus para você, e só Ele pode te salvar. Você pode conhecer o nome dele, saber que ele morreu na cruz, tem até uma cruz pendurada no pescoço, mas não adianta nada. A única forma de ser salvo é convidar Jesus para entrar no seu coração, é convidar Jesus para entrar na sua vida. Seja meu Senhor, porque Jesus não está mais na cruz, Jesus está vivo. Ele está aqui hoje. Ele quer salvar. Música em pé.